Texto 1 do capítulo 3 do livro A União Consciente com Deus. Título: Estados e Estágios da Consciência. Apesar de há muitos anos o mundo metafísico acreditar que cura mental e espiritual são sinônimos, na realidade, elas estão tão longe uma da outra quanto a cura material e a cura espiritual. A cura mental e a material são em grande parte a mesma coisa, exceto que operam em diferentes níveis de consciência. A mental é um pouco superior e mais fina do que a material, mas essencialmente elas são os dois momentos da mesma crença. Por outro lado, usar os termos mentalmente espiritual ou espiritualmente mental é o mesmo que dizer um diabo religioso. O espiritual e o mental são diametralmente opostos, o que não quer dizer que um seja certo e o outro errado, mas funcionam em níveis tão diferentes de consciência que estão tão separados quanto os polos da Terra. A atual mistura do espiritual e do mental deriva da clínica mental moderna, que teve sua origem no último quartel do século XVIII, na Alemanha, com Franz Anton Mesmer, um médico reputado e culto que chamou sua descoberta de magnetismo animal. Foi ele quem descobriu a existência de um fluido vital, invisível e mental, que passa do clínico para o paciente e que atua hipnoticamente através da sugestão. Um dos discípulos de Mesmer, o francês Charles Poen, que praticava o mesmerismo, emigrou para Portland, em Maine, e lá encontrou um discípulo muito capaz chamado Phineas P. Kimby, a quem ensinou o mesmerismo, então conhecido como hipnotismo ou magnetismo animal. E durante algum tempo, os dois se empenharam nessa atividade, principalmente como uma forma de diversão. Kimby, mais tarde conhecido como Dr. Kimby, no entanto, tinha um jovem paciente, ou discípulo, que trabalhava como seu assistente e que desenvolveu a faculdade, sob hipnose, de discernir as causas mentais de moléstias físicas de pessoas que iam até ele no palco. O Dr. Kimby, então, reconhecendo a falta de poder do pensamento mental, eliminava a doença. Como resultados de algumas curas notáveis que ocorreram, ele abandonou a fase de diversão do seu trabalho e se tornou um conhecido curandeiro. As pessoas iam até ele em bandos, de todos os lugares do país, e hoje existem relatórios de curas surpreendentes. O Dr. Kimby era um homem muito bom, um homem religioso no sentido eclesiástico, e desde cedo começou a introduzir as palavras Deus e Cristo na terminologia do seu trabalho. Pouco a pouco, esses termos religiosos passaram a constituir uma parte do que no começo era puramente uma clínica mental. Na verdade, acredito que foi o Dr. Kimby quem primeiramente fez a distinção entre Jesus e o Cristo. Jesus, um homem, e o Cristo, o Espírito que o animava. Até aquela época, no mundo teológico, Jesus e o Cristo tinham sido imaginados como uma coisa só. Em linguagem metafísica, no entanto, Jesus hoje é entendido como sendo homem, e o Cristo, o poder ou a presença, ou o Espírito de Deus que animava o homem Jesus. De todos os discípulos do Dr. Kimby, o que se tornou mais conhecido foi Mary Baker Eddy, que viajou durante 3 anos fazendo conferências para ele sobre a ciência do quimbismo, que ele mesmo mais tarde chamou de ciência de Cristo ou ciência cristã. Por causa de sua formação religiosa anterior, a senhora Eddy conhecia profundamente a Bíblia e o pensamento religioso de sua época, e, portanto,
utilizou todos os termos religiosos que o Dr. Kimby havia introduzido em sua clínica mental. Mas não nos iludamos. Era uma medicina mental. Tão mental que, quando se empenhavam em trabalhos de cura, a Sra. Eddy muitas vezes tinha de pedir ao Dr. Kimby que a ajudasse, porque ela havia apanhado a doença do paciente de que estava tratando. As primeiras cartas entre a Sra. Eddy e o Dr. Kimby mostram que a prática em que estavam engajados era mental, ainda que usassem termos tais como o Cristo. Era uma mente sobre outra mente, ou uma mente sobre a matéria, ou uma mente entendendo que a doença não é um poder. Era principalmente sugestão, a transferências dos pensamentos de uma mente para outra. À medida que o tempo passava, mais e mais pessoas começavam a se interessar pela cura metafísica, procurando desenvolver o trabalho através de muitas outras vias. Julius A. Treasure começou o movimento do Novo Pensamento em 1892, 2 anos antes de ser construída a Igreja Mãe em Boston. Mesmo sendo verdade que a maioria dos discípulos e práticos aderia de perto à abordagem mental, outros eram de um temperamento mais espiritual e faziam progresso neste campo. Assim, no que toca ao metafísico, existem 2 ramos distintos, o mental e o espiritual, embora muito poucas pessoas estejam dispostas a reconhecer que isso é verdade. Em nenhuma passagem do Novo Testamento, entretanto, pode ser encontrada sustentação para a maior parte do que atualmente é conhecido como prática mental, mesmo que essa prática mental ainda faça o uso do nome do Cristo.